Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? O pessoal está me ouvindo bem aí? Pastor Fábio teve uma dificuldade aí para poder entrar. Pastor Fábio, só clicar na câmera, pedir a participação, isso aí, vamos lá. Estamos entrando, irmãos, com um atraso aí de 23 minutos, mas no Rio de Janeiro choveu bastante. O pastor Fábio veio do trabalho dele, acabou encontrando uma dificuldade e agora nós estamos entrando ao vivo aí com uma live sobre escatologia para abençoar a vida de todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está me ouvindo aí, dá um joinha. Já aceitei, pastor Fábio, já aceitei 3 vezes. Não sei por que não está entrando. Entrou. Agora foi. Está me ouvindo bem aí, pastor Fábio? Estou ouvindo perfeitamente. Então, vamos dar início aí à nossa live sobre escatologia, agradecendo aos irmãos que estão entrando para assistir com a gente. Pastor Vicente Ulloa Opazo, nosso amigo lá do Chile. Muito bem-vindo, pastor. Buenas noches. A paz do Senhor, meu irmão. O senhor é muito bem-vindo. Saludos desde Brasil. Contribua conosco aí, com nós outros, fazendo perguntas, haciendo perguntas. Será muito bem-vindo. Glória a Deus. O prazer é meu, pastor. O prazer é meu. Pastor Fábio, vamos orar para nós iniciarmos essa live, para que ela seja uma grande bênção para todos os irmãos que estejam assistindo, né? Esse tempo que nós estaremos aqui falando sobre os acontecimentos que precedem a volta de Jesus e os acontecimentos também que sucederão após a volta de Jesus. Se nós tivermos tempo para tocar em todos esses pontos, será uma grande bênção. Pastor, Amém. pode orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, rendemos graça. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Nesta noite, Deus, podermos, nessa live, falar um pouco das tuas maravilhas, que o Senhor nos use, que o Senhor fale conosco, que as perguntas, Deus, dos irmãos sejam alcançadas diante do Senhor, sejam respondidas. E que não fique nenhuma dúvida nesta noite. E que o Senhor continue falando com o teu povo. Faça o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Aí. Vamos lá. Deu uma travada? Alô? Deu uma travada? Tá chovendo bastante, aí deu uma travadinha, mas vamos lá. Vamos seguir. Então vamos lá, pastor Fábio. Conta um pouquinho aí, da sua história, sua trajetória, para que todo mundo possa lhe conhecer, quem é o Senhor, aonde o Senhor congrega. Depois eu vou falar também
um pouquinho sobre mim, né, para os irmãos, né, nos conhecerem. Já de antemão, já peço aqui para os irmãos entrarem no nosso perfil e nos seguirem, se puder, né, vai nos ajudar bastante. Compartilhe essa live aí para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas, tá bom? Siga aí o Pastor Fábio na rede social dele, siga a mim, se inscreva no meu canal no YouTube, Pastor Ronald Viana Oficial, né, que nós estaremos sendo muito abençoados por vocês, tá bom? Pode falar, Pastor Fábio. Irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, Deus vos abençoe. Pastor Ronald é um grande amigo, família, né, um homem de Deus, que Deus continue abençoando. E o objetivo nosso aqui é trazer um pouco do conhecimento que nós adquirimos estudando a Bíblia já há alguns anos. Eu sou pastor nazareno, sou da Igreja Nazareno, né, há 26 anos, estamos servindo a Igreja Nazareno, estamos no ministério já há alguns anos, né, sou membro da Igreja Nazareno, auxiliando o pastor, como pastor na Igreja Nazareno em Nova Iguaçu, e estamos aí servindo ao Senhor. Durante todo esse período da nossa carreira espiritual, nós temos buscado superabundar na graça do Senhor e no conhecimento da Escritura. Nós nos dedicamos, nós buscamos e queremos também contribuir com os irmãos nessa noite um pouco, né, daquilo que nós temos adquirido do Senhor. É claro que aqui, para que nós possamos discutir alguns assuntos e, com certeza, falarmos de assuntos concernentes à escatologia, que serve, né, de ânimo para a igreja da atualidade. Então, que Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá, vamos junto. Obrigado, pastor. Para quem não me conhece, ou conhece muito pouco, eu fui pastor, né, da Igreja do Nazareno, também membro da Igreja do Nazareno, fui ali 24 anos e fui pastor lá. Hoje sou pastor na Igreja das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, né, servindo ao Senhor, e estamos aí contribuindo para o avanço e a expansão do reino de Deus. Pastor Fábio é casado com a minha prima, é um servo de Deus, alguém que nós respeitamos e temos um grande carinho. E hoje nós estamos aqui fazendo essa live para tratar de alguns assuntos. E eu quero já iniciar, né, essa live perguntando para o pastor, né, a gente vai fazer aqui um bate-bola, aqui, perguntas. E eu quero começar perguntando para o pastor, né, sobre a visão que ele acredita, né, a linha escatológica que ele segue, se ele é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se ele acredita que a igreja vai ser arrebatada, não vai ser arrebatada, se vai ser antes da tribulação, durante ou depois da tribulação. Fala aí para nós, pastor Fábio, já que a gente vai começar aqui a falar sobre escatologia, a gente começa já por esse ponto muito interessante, que é o ponto, né, da vinda do Senhor, né, essas linhas interpretativas que existem aí. O que o senhor acredita? Eu acredito que Jesus virá. E breve, mais breve possível. Isso aí acho que é fato consumado, independente do nosso pensamento escatológico com relação à volta de Cristo. Mas, como sendo um estudante da Escritura Sagrada, eu sigo a linha pré-tribulacional. No contexto bíblico, nós entendemos, né? Eu falo isso nós já, adiantando a linha de pensamento do nosso pastor, nosso amigo, mas eu sigo a linha pré-tribulacional, acredito que a igreja não passará a grande tribulação, acredito que a grande tribulação ela é um período para os judeus, não para os cristãos, não para os evangélicos, não para a igreja de Cristo. Então é esse pensamento que eu sigo, respeitando as outras correntes, as outras linhas de pensamento, quem é pós-tribulacionista, mid, ou qualquer outra coisa, nós respeitamos, mas temos muito mais embasamento bíblico para acreditar que a igreja não foi e não será marcada na grande tribulação, ou seja, não passará pela grande tribulação. Até porque o livro de Daniel nos garante isso quando vai falar das 70 semanas. Então, duas coisas que eu sempre falo na linha de pensamento. Primeiro, explicar Daniel. Eu sei que ele vai até conseguir explicar para tentar falar a respeito da grande tribulação. Mas Daniel é muito claro sobre o propósito e o juízo para Israel. E
outros textos no Novo Testamento, que a gente vai discutir alguns pontos, falando justamente a igreja, ou seja, o papel da igreja na Terra. Então, nós acreditamos, eu acredito, que a igreja não passará pela grande tribulação, então sigo a linha pré-tribulacional, ou seja, eu sou pré-tribulacionista, não vamos passar pela grande tribulação, respeito os colegas que gostariam de passar ou que querem passar. Mas mesmo aqueles que querem passar, não passarão, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Depende, né, pastor? Mesmo aqueles que não querem passar, depende, né? Depende. Depende se tem azeite na vasilha, né? Como diz o pessoal, aí se tem café no bule. Né? Se tiver na presença, né? Se tiver na presença, nós acreditamos que tal pessoa irá subir mesmo não crendo. Meus irmãos, eu e o pastor Fábio compartilhamos, né, da mesma opinião. Somos pré-tribulacionistas, acreditamos na vinda iminente e repentina do Senhor antes do período tribulacional. E isso se dá, né, em muitos casos, mas primeiramente pela profecia, né, que foi revelada a Daniel, o profeta. Eu quero convidar o pastor Fábio para a gente discutir um pouco aí, né, sobre isso, né, uma vez que o pós-tribulacionismo tem ganhado aí, né, alguma notoriedade através de alguns expositores famosos, né, como o pastor Carlos Augusto Vailate, como o pastor César de Andrade, que é o dono da Rádio Musical FM, e alguns outros, né, irmãos, mas esses daí que me vem à memória agora são os mais notórios no momento, que têm utilizado bastante da mídia para falar, né, sobre isso. Né? Inclusive, o pastor Carlos Augusto Vailate, né, ele foi em um debate com o pastor Elias Soares e foi um debate que teve uma visibilidade muito grande. E lá na Rádio Musical, né, volta e meia está sempre tendo esses debates com vários expoentes da Palavra de Deus, né, uns defendendo o pré-tribulacionismo, outros o pós, e até mesmo aqueles que defendem o amilenismo, ok? Então a gente vai tratar um pouquinho, né, desse assunto, a começar pelo livro do profeta Daniel. Né? Podemos ir, pastor? Daniel, capítulo 9? Sim. Daniel, capítulo 9, vai começar no verso 24, Sebastião? Positivo. E os irmãos aí já podem deixar a sua pergunta. Eu já estou aqui acessando, né? Estou vendo aqui na tela. Os irmãos podem fazer a pergunta em cima do tema que nós estamos propondo, que nós vamos desenvolvendo e nos esforçaremos para responder aos irmãos. Uma pergunta já eu gostaria de fazer, já deixar aí para os irmãos também, porque às vezes a pergunta sobre Daniel, ou a ideia sobre Daniel é: como que eu provo, como que nós podemos provar biblicamente que esse texto que nós vamos ler é para os judeus ou é para a igreja? Quais são os fragmentos que nós vamos encontrar nesses versos que prova que esse acontecimento não é para nós, igreja? Ou, se é para nós, igreja, como que nós vamos provar isso? Então, os irmãos que estão nos acompanhando, aí a partir do verso 24, fique atento aos fragmentos que a profecia vai nos trazer. Claro que essa não é a única, mas talvez é a principal que caracteriza justamente o que a gente vai discutir nessa noite aqui. Olha, livro do profeta Daniel, capítulo 9, o versículo 24, diz assim, eu vou ler numa versão de Bíblia mais moderna, né, a King James atualizada. Está escrito assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade. Quem está falando isso é o anjo Gabriel para Daniel, correto, pastor? Perfeito. Então ele está dizendo que existem 70 semanas lá no hebraico, conforme eu já ouvi alguns exegetas falarem, também já vi em alguns livros que eu possuo, né, na palavra hebraica ali são 70 setes, que foi traduzido por 70 semanas, ok? 70 semanas de 7 anos. Estão determinadas
para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para edificar ou reedificar Jerusalém, até ao Messias, o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 semanas e 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com cúpulas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará 1 semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. É uma versão que eu gostei da maneira como ela foi traduzida, e por isso eu trouxe ela à baila aqui nessa noite. Então, a gente parte do ponto inicial em que Daniel estava orando, e durante esta oração de intercessão por Israel, pelo seu povo judeus, o anjo Gabriel vem até ele para lhe trazer uma revelação sobre as 70 semanas que estão determinadas sobre os judeus e a cidade de Jerusalém. Isso é muito importante frisar, porque nós temos irmãos de outras vertentes escatológicas que, na hora de interpretar esta passagem, eles dizem que estas semanas não se restringem somente ao povo de Israel, para que assim eles possam colocar a igreja aí dentro, ok? Aqueles que acreditam que a igreja ficará durante a grande tribulação. Então, eles dizem que esta profecia não se restringe só a Israel, para poderem colocar a igreja dentro das 70 semanas. E aí, eu pergunto ao pastor, se isso pode ser assim, se a igreja pode ser inserida aqui dentro das 70 semanas ou não. O que o pastor acha? E aí, irmãos, o que vocês acham? A igreja pode ser inserida ali? A profecia que foi dada a Daniel é exclusivamente para os judeus, somente para o povo judeu, o povo hebreu, ou é para toda a igreja, ou é para também a igreja, né? E a gente vai observar que essa profecia messiânica, ela é muito poderosa, porque ela fala literalmente de uma ordem cronológica, que é uma predição messiânica. Daniel, até o estabelecimento do reino messiânico, sobre a terra, constituindo assim diríamos, uma chave de interpretação do livro, que é justamente o texto que nós lemos. E quando a gente olha isso, Daniel, então, percebe que há uma determinação, ou seja, há uma revelação sobre o que deveria acontecer com o povo. No versículo 2 do capítulo 9, vai dizer assim, por exemplo, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir, ou de cumprir-se, as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel capítulo 9 aí que a gente leu, só que lá no verso 2. E aí a gente observa o seguinte, para entendermos a pergunta do pastor Ronald, que foi que também a gente indagou.
Com o fim do cativeiro babilônico, nós temos ainda o juízo divino, né, ou a crueldade do Império Babilônico também, proferida pelo próprio profeta Jeremias. Aí lá no verso 25 de Jeremias, capítulo 12, se eu não me falha a memória aqui, vai dizer assim, deixa eu botar aqui, vai dizer assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Com isso, eu acho que fica muito claro, né? Por exemplo, com o fim peremptório do domínio dos caldeus, se inicia o retorno, então, dos judeus para Jerusalém. A gente já vai ver isso lá no Jeremias capítulo 29, lá no verso 10. E aí, trabalhando, então, essa temática, essa razão, o cativeiro foi uma transgressão do povo judeu, ou seja, Judá. A gente começa a observar que tem um período ali, eles foram para isso, para justamente Deus cumprir o que havia determinado, o que havia proferido. E aí a gente começa a observar que há um juízo sobre eles. E a gente não vê a igreja ali. Já adiantando, a gente não vê povo gentil nessa profecia, no cumprimento dessa promessa, que é uma promessa de Deus com relação ao povo de Israel. Então, já, para não me seguir muito além aí, eu, particularmente, em hipótese alguma, acredito que neste verso, ou nesses capítulos, nesses versículos, com relação às 70 semanas de Daniel, é para a igreja. Muito pelo contrário. Para mim, as 70 semanas é exclusivamente para o povo judeu. Por isso, mais uma vez afirmo, não há base para nós acreditarmos, segundo o que nós entendemos, que a igreja passará pela grande tribulação. Amém. Pastor, quando o senhor fala isso, o senhor vê travando um pouco, porque quando o senhor está falando para mim aqui, às vezes quando trava, dá um delayzinho. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua. Então, acho que está dando sim um delayzinho aqui, tá uma travada. Mas quando eu falo ou quando o senhor fala? Quando o senhor fala. O senhor, de repente, deve ver quando eu falo, né? Tá dando um delayzinho, mas o tempo tá chuvoso, né? Acaba atrapalhando um pouquinho. Choveu, ventou bastante. Então, eu também não acredito que isso possa ser, porque o texto é muito claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Olha lá, o Rafael falou que é a minha internet. É uma bênção, né? Aqui é só Jesus. Pastor, aqui é só Jesus, é uma bênção. Uma coisa importante que o senhor falou, então, né? Só uma observação, pastor. O senhor falou que são 70... versículo 24 vai dizer que são 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse teu povo que ele fala, povo de Deus, como é que o senhor chega a essa conclusão justamente que é o povo de Israel? Porque ele está falando para Daniel. Daniel é judeu, sobre o teu povo e a tua santa cidade. São referências ao povo de Daniel e à cidade de Daniel, que é Jerusalém, né? A cidade para a qual Daniel orava 3 vezes ao dia, com as suas janelas abertas. Então, nós não vemos aqui qualquer possibilidade de que a igreja possa ser inserida aqui, até porque a igreja ela era um mistério oculto no Antigo Testamento, que só foi revelado no Novo Testamento pelo Senhor Jesus, em Mateus 16, 18, quando Jesus diz que ele edificaria a sua igreja. A partir dali, a igreja revelada como povo de Deus, como corpo de Cristo, que vai desempenhar sua função logo em Atos, né, no início do livro de Atos, a partir do capítulo 2. Pois bem, essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu e a cidade de Jerusalém, né, e aqui tem algumas promessas, algumas consequências dessa profecia, dessa determinação. Né, fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas,
implantar a justiça eterna. Os teólogos mais dedicados ao assunto dizem que essas 3 primeiras promessas se cumpriram na cruz, ok? Na morte de Jesus, que vai fazer a expiação, ok? E as 3 últimas, com relação à justiça, vão se cumprir posteriormente no reino milenar, ok? Sendo assim, o versículo 25, o anjo vai dizer para ele: sabe e entende isto, desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém. Nós sabemos que houveram 3 decretos, né? Um do rei Ciro e 2 dos reis Artaxerxes, ok? Um rei Ciro, um rei Artaxerxes em Esdras e o outro rei Artaxerxes em Neemias, com 3 datas diferentes. E segundo, né, os pesquisadores, o decreto que coincide justamente com a morte do Messias é justamente o decreto do rei Artaxerxes de Neemias, capítulo 2, que é o rei que vai dar ordens para reedificar a cidade, ok? Além, né, obviamente, do templo, mas principalmente a cidade, enquanto os outros 2 decretos trataram somente do templo e quase nada da cidade. Então, nós sabemos que... Oi? Desculpa, essa datação que você fala do Artaxerxes, Neemias, lá no capítulo 2, foi aproximadamente 444 a.C., por aí. Sei que a data... Positivo. Existe uma pequena... Só para a gente mastigar isso. Existe uma pequena discussão se foi o final do ano de 444 ou o início do ano de 445, mas os mais conservadores acreditam que foi o final do ano de 444 a.C., que somado os anos posteriores vai coincidir com o ano 33 do nosso Senhor Jesus, ok? E esse decreto para reedificar Jerusalém, né, até o Messias ungido, ele é dividido em 2 tipos de 7. 2 tipos de 7, né? 7 semanas, ou melhor dizendo, 2 tipos de semanas. 7 semanas para a reconstrução da cidade, ok? E 62 semanas. Então, 7 semanas equivalem a 49 anos e as outras 62 semanas a 434 anos, o que vai coincidir com o período ali, a morte do Messias, que é Cristo. E ele diz que a cidade vai ser reconstruída, as ruas, as praças, muros, trincheiras, em tempos hostis, em tempos difíceis. E nós sabemos que foi assim depois do regresso de Israel do cativeiro babilônico, né, com o edito do rei Ciro para a cidade de Jerusalém, para a terra da Palestina. Nós sabemos que foi assim. Israel nunca mais teve um minuto de paz, né? Teve aquele momento muito tenso, difícil, com a ascensão do Império Greco-Romano, né, quando o Império foi dividido ali, com os Seleucidas, Antíoco Epifânio, enfim. E depois veio o Império Romano e Israel nunca mais teve paz, teve sossego, mas foi reedificada. E quando chegaram o cumprimento dessas outras 62 semanas, que coincidiu com a vinda do Messias, o Messias morreu, como está escrito aqui. O Messias passará pela morte, passadas ou decorridas as 62 semanas. E, portanto, será tirado da cidade. A versão mais tradicional diz, né, não será mais. Né, e depois das 62 semanas. Então, o Messias, ele entra na cidade, né, na chamada entrada triunfal, né, conforme nós sabemos, 3 dias, 4 dias, acho que são 5 dias antes da sua morte, 4 ou 5 dias antes da sua morte, ele entra na cidade, né, passa ali
uma noite em Betânia e depois ele vai ser crucificado. E quando o Messias ele entra na cidade, o relógio profético parece que ele para. Na versão corrigida, nós já vamos aqui fazer uma resposta aqui para o nosso irmão Rafael. Na versão revista e corrigida, está com uma tradução mais precisa nesse ponto, está escrito assim: até o Messias, 62 semanas. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Ou seja, a 62ª semana, ela cumpre-se com a entrada do Messias em Jerusalém, na entrada triunfal, e ali ela se encerra. Parece que há ali uma paralisação deste relógio escatológico. O senhor entende assim? Sem dúvida. Acho que o texto que o senhor está citando é Lucas 19, não? Não, estou lendo Daniel 9, 25 e 26. Foi o que eu falei agora. Digo com relação à entrada triunfal lá. Sim. Sim, eu penso da mesma forma. Para mim... Porque o texto diz que depois ele seria cortado, ou seja, depois das 62 semanas ele morre. Ok? Então, a 62ª semana se cumpre no momento em que ele entra em Jerusalém, segundo a datação dos melhores pesquisadores do assunto. E ele morre entre essa 69ª semana e a 70ª. Jesus morre justamente no intervalo, que é justamente, né, o problema discutido por muitos dos eruditos, dos teólogos aí, né, de outra vertente escatológica, pois eles dizem que não há intervalo. Eles até pedem para provar, né, se existe um intervalo no texto. Eu estava com um pastor, um amigo, o pastor Joaquim de Andrade, lá de São Paulo, e ele foi a um debate e o pastor César perguntou a ele, né, me mostra no texto onde que está o intervalo. E eu até havia conversado com o Joaquim, dizendo, não existe esse intervalo exegeticamente. Exegeticamente não existe, é histórico. Você olha para o texto e olha para a história. E você observa que o que está na sequência do texto não se cumpriu. Se não se cumpriu, logo há um hiato, há um intervalo entre esses versículos, que é o versículo 26 e o versículo 27, que é o complemento, né? Ou seja, as 69 semanas estão no 26, no 25 e no 26, e a 70ª semana está no 27. Só que entre esses dois textos que existem, nesses dois cumprimentos, não há uma liga. Se houvesse uma liga, já teria acontecido o que está no versículo 27, e nós não vemos na história esse cumprimento. O senhor concorda? Ou o senhor acha que houve esse cumprimento do versículo 27 na história? Houve algum governante, algum líder que se elevou, que se ergueu e fez uma aliança com muitas nações, que fez uma aliança com Israel? Aconteceu isso já em algum momento da história? Não, na verdade aí ficaria fácil demais. Mas na verdade a gente não tem parâmetro para isso, a gente não tem respaldo para isso, muito pelo contrário, né? Como o senhor falou, a ideia da escatologia é justamente você olhar também para os fatos, olhar para a história, né? Nós não somos... ou seja, nós não acreditamos que a Bíblia ela foi escrita para que nós pudéssemos entender ela, ler, entender e revelar a nós. Aqui, alguns mistérios ainda que vão ser revelados, a gente entende, isso cabe a Deus, mas uma grande parte da revelação cabe a nós. O Espírito Santo nos dá isso, como nos dá certeza de que o relógio escatológico ele tem uma pausa, como o senhor citou, e aí automaticamente inicia-se um outro período. Esse ato, esse espaço, essa lacuna, ela precisa existir com um propósito. E aí, voltando um pouquinho mais atrás, que a gente não vai falar disso agora,
mas também é um assunto interessante, é a ideia da teoria dispensacionalista, ou os tipos de dispensação, né? É claro que tem algumas vertentes, algumas diferenças. Temos hoje o dispensacionalismo, o pessoal que acredita que é mais empenhado no dispensacionalismo atual, que vão tentar dar uma amarrada em algumas coisas, mas tem coisas que a gente não tem como fugir à realidade. Ou seja, Deus determinou períodos, tempo, espaços para que os propósitos fossem cumpridos, como esse, por exemplo. Então, pastor, mas agora, usando a Bíblia, aonde o Senhor conseguiria, se o senhor não conseguir, eu vou dar a minha visão, aonde o senhor conseguiria mostrar, além desse texto de Daniel, um outro texto que possivelmente existe um intervalo, porque a Bíblia, ela interpreta-se à sua própria luz. E nós sabemos que dentro da interpretação bíblica existe o contexto remoto, o contexto referencial, o contexto imediato, seja ele anterior ou posterior. Então, não se faz uma interpretação bíblica somente dentro do escopo do texto que se está lendo. Pastor César de Andrade gosta muito de amarrar os seus debatedores em cima do texto que se está lendo, fazendo com que o debatedor se perca ali. Mas nós sabemos que as profecias se entendem, se interpretam também à luz de outras profecias e de outras passagens. O senhor recobra agora em memória alguma outra passagem, alguma outra profecia que nos mostra um hiato entre um cumprimento de um evento e um outro evento futuro? Se fora da escatologia, a gente tem Gênesis, por exemplo, capítulo 1, verso 1. Alguns vão acreditar que não existe uma... É uma possibilidade, né? Mas não está assim claro. Uma profecia que esteja clara, o senhor recobra? Só na grande tribulação mesmo, que a gente vê, por exemplo, os espaços entre as pragas que serão lançadas, por exemplo, a gente consegue observar em alguns textos ali de Apocalipse um espaço, um intervalo. Agora eu não me lembro exatamente o versículo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou dar uma ajuda. Pegando profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 61. Tem um intervalo em Isaías 61, sim ou não? Sim. Intervalo profético entre um cumprimento de um evento e outro. Sim. Eu tinha até separado aqui algumas profecias do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, em Lucas 4, ele entra na sinagoga e faz a leitura do profeta Isaías, correto? Perfeito. Lá em Nazaré. E ele faz a leitura do livro e ele encerra a leitura no meio da passagem. Porquanto a passagem diz a respeito do ano aceitável, que seria o tempo da graça, né? No tempo dos judeus ali, né? Seria o ano do jubileu, mas faz também menção ao dia da vingança, ao dia do juízo do nosso Deus. E o Senhor Jesus, propositalmente, encerra a leitura no ano aceitável. Ele não faz menção ao dia do juízo, ao dia da vingança. Por que ele fez isso? Porque existe um intervalo entre o cumprimento do ano aceitável e o cumprimento do dia da vingança. Esse intervalo é um intervalo em que a igreja está militando sobre a face da terra. O senhor concorda? Sim, por essa visão, com certeza. Eu acho que o texto é muito claro com relação a esse Então, mas lá no profeta Isaías não tem intervalo também, como aqui em Daniel também não tem. A gente só consegue entender isso à luz do cumprimento na história. Justamente. Não tem escrito assim no texto lá, o ano aceitável do Senhor, aí vai ter um intervalo e depois o dia do juízo. Não está assim. Nós entendemos assim por causa da história, porque o dia da vingança ainda não chegou. E se não chegou, já se passaram mais de 2000 anos, estamos o quê? Neste intervalo profético, entre o ano aceitável e o dia da vingança. Outro texto é o do profeta Joel. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele profetiza o derramamento do Espírito Santo. Sim, E Pedro
Pedro vai fazer o quê? Vai fazer menção da profecia de Joel, dizendo que esta profecia se cumpriu naquele dia de Pentecoste, lá em Atos. Isso é um problema. Contudo, a profecia de Joel fala sobre outros eventos relacionados ao derramamento do Espírito Santo. Ele fala sobre fogo, colunas de fumaça e sangue. Ele fala o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue. E nós sabemos que esses eventos, eles estão previstos para se cumprir durante a grande tribulação. Então, na profecia de Joel também há outro intervalo e há outras profecias no Antigo Testamento que nos mostram claramente que há intervalo. Então, essa tese dos pós-tribulacionistas de que não existe um intervalo entre a 69ª semana e a 70ª cai por terra à luz de outras profecias. O Rafael disse que em Daniel 12 também ocorre um intervalo, onde fala sobre as ressurreições. Positivo. Por quê? Porque esses homens de Deus no passado, eles tinham uma visão periférica do futuro e não uma visão analítica. Eles viam os acontecimentos, mas de uma forma periférica, como se fossem uma única coisa e uma mesma coisa. Lá no passado, eles viam assim, tanto que há profecias a respeito da vinda de Jesus que se confundem, né? A primeira e a segunda vinda. Agora, vamos responder para o Rafael Viana, pastor. O Rafael Viana fez uma pergunta para a gente, é o meu irmão, né? Ele fez uma pergunta para a gente aqui atrás, deixa eu só ver aqui, quando inicia a contagem das 70 semanas e quando exatamente termina a 69ª. Na verdade, já respondemos aqui, Rafael. Né? Respondemos aqui dizendo que a contagem começa, né, com a ordem ou o decreto do rei Artaxerxes em Neemias e se encerra a 69ª semana na entrada de Jesus em Jerusalém. Talvez a ideia da pergunta dele seja porque tem outros decretos, né? Tem o do rei Ciro, lá em Esdras, capítulo 1. Só que ali a ordem que... Mas aí as datas não batem, pastor. Não, mas uma diferença que eu observo nisso, não defendesse a ordem de Ciro, por exemplo, é que a ordem de Ciro foi a que permitiu a reconstrução da casa de Deus, o templo. E a profecia de Daniel é bem claro sobre a cidade. E o segundo decreto lá do rei Dario, por exemplo, do rei Dário, lá em Êxodo capítulo 6, a ordem lá ratifica ou confirma o decreto do antecessor, que é o Ciro, que destaca a reconstrução do templo apenas, e não da cidade, como a gente vê do rei Artaxerxes, que é o restabelecimento, por exemplo, do sacrifício, dos utensílios, né, dos ministros do templo, da prática dos serviços ministeriais. Então, a gente tem uma diferença entre os decretos, ou entre as ordens, ou entre os cumprimentos, provando para a gente que o correto, ou seja, a gente vai encontrar referência em Neemias capítulo 2 do rei Artaxerxes. Até porque a ordem é específica para reedificar e restaurar. Pastor, o som não está saindo. Será que é a minha internet? Não está saindo o som? Agora saiu. Acho que é a minha internet. Está dando muito delay quando eu falo? Às vezes, não sempre, não. O pessoal que está aí nos acompanhando está conseguindo assimilar bem o que nós estamos falando? Como é que está aí a audição para vocês, a visibilidade, a transmissão? Como é que está isso? Diz para nós aí, pessoal, como é que está? E faça a sua pergunta. Então, pastor, os pós-tribulacionistas, eles fazem uma verdadeira salada aqui nas 70 semanas de Daniel. Eles chegam a dizer que a última semana, ela cumpriu-se a metade dela nos primeiros 3 anos de ministério de Jesus. Você sabia disso? Meu Deus. O pastor Sérgio
César de Andrade, agora recentemente na rádio, no debate que ele teve sobre as 70 semanas de Daniel, disse que o príncipe, né, ou o povo do príncipe, é a igreja de Jesus. E ele falou que o homem do versículo 27, ele firmará uma aliança com muitos, é o próprio Cristo. Como pode isso, pastor? Existe apenas um príncipe em Daniel ou existe mais de um príncipe? E qual é a diferença do Messias príncipe para o príncipe do povo? Qual é a diferença? O senhor consegue ver aí pra gente? Deixa eu botar o carregador do telefone, vai desligar. Só um minutinho. Espera aí, rapidinho. Só vai desligar aqui. Acho que foi isso que travou meu áudio. Então, vamos lá. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Luiz Cláudio Parreiras. Muito obrigado. Compartilha aí, meus irmãos. Compartilhe a live aí. Nós estamos aprendendo um pouquinho aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Então, enquanto o pastor está colocando ali o carregador, vamos avançar aqui nesse assunto. Olha só como é que está escrito. Olha, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Quem estiver com a Bíblia em mãos, o Rafael está pedindo para participar da live. Rafael, já vou te adicionar aqui na live já, tá? Já vou te adicionar aqui na live. Vamos deixar o Rafael entrar aí, que o Rafael quer participar. O Messias, o príncipe aqui, que é um adjetivo para o Messias, o ungido, é um príncipe com P maiúsculo. Qualquer um que tenha uma Bíblia em suas mãos pode ver isso aí, pode verificar, tá? E o príncipe do verso 26 não é o mesmo. O verso 26 diz que depois das 62 semanas, o Messias será cortado, ou seja, o Messias morrerá, mas não para si mesmo, tá? Ele morrerá por uma causa, por um propósito, para salvar o povo, para expiar o pecado. E o povo do príncipe que há de vir. O príncipe aqui não é o mesmo, é um príncipe com P maiúsculo. E esse príncipe aqui, ele é qualificado por um povo que vem em nome dele. Esse povo que vem em nome dele vem para destruir a cidade e o santuário. Quem é esse povo, pastor? Pastor, não está saindo som, não. Vê se tocou no microfone aí, se ficou mudo. Fala aí, pastor. Espera aí, só um minuto. Agora saiu o som, agora saiu. Agora a imagem que parou. Toca na câmera para a imagem voltar. Isso, voltou. Aí eu vou repetir a pergunta, pastor. Quem é esse povo do príncipe? Quem é? É a igreja, conforme dizem os pós-tribulacionistas? Ou, como disse, né, o pastor César de Andrade? Agora voltou o áudio aí, né? Pô, já pensou se fosse a igreja? A igreja vem para destruir o santuário? Porque se esse príncipe aqui fosse Messias, deveria ser a igreja. Aí parece que é tudo a mesma coisa quando eles dizem, né? Porque tem príncipe, mas o texto deixa bem claro que tem dois príncipes distintos. Não é isso? Sim, muito bem. Um é verso 25. o príncipe Messias e o outro é um príncipe do povo. Ele é qualificado pelo povo que vem, o povo que vem destruir a cidade. O povo do príncipe que há de vir. E o santuário. Imagina se fosse a igreja, né? Destruiu-se. Por que a igreja? Como o senhor falou, é muito simples, né? Quando você para analisar a Bíblia,
começa a observar os fragmentos, foi aquilo que a gente falou no início, e aí você para, pô, mas por que tem dois príncipes? Agora, se esse príncipe aqui do verso 26 é o Messias, e o povo somos a igreja, ou somos nós vamos destruir. O povo quer destruirá a cidade e o santuário até o fim será uma inundação. Ou seja, nós vamos fazer isso como igreja. Isso mostra que a gente que está ali fazendo isso, qual é o objetivo? Não tem nenhum. Entrou alguém aí? Rafael. Rapaz. Automaticamente. O Rafael entrou. Tá me ouvindo bem aí? Rapaz? Muito bem. Continua aí, pastor Fábio. Não, então, é isso. Não tem como a gente conectar esse versículo 26 com a igreja, muito menos com o Messias. Saiu o áudio aí, pastor. Porque o carregador não está... Tá só Jesus, pastor. Pastor, tá só Jesus, hein? Poxa. E olha que eu tô com o telefone poderoso aqui da Joyce. Eu tô aqui na internet do telefone aqui só, pô. Só a internet do telefone. E entrou o Caio Arapuã, hein? Aí, o Caio Arapuã, mestre em teologia. Bem-vindo, Caio. Não aparece aqui para mim quem está entrando. Mas vamos lá. Seguindo aí, pastor. Então, e aí, Rafael? Você que entrou agora aí, a convidada aí de última hora. Quem é esse príncipe? Quem é esse povo do príncipe que vem destruir a cidade e o santuário? O texto... A cidade e o santuário é a cidade dos judeus, Jerusalém, e o santuário é o templo. Pode ser a igreja isso aí? Rapidinho, não pastor. Tem como. Pode falar. Obviamente que muitos já aprenderam e poderia ter essa ideia de que o povo aqui é o povo gentio, né? Talvez não poderia ser a igreja, enfim. E esse príncipe aqui, se é o povo gentio, esse príncipe aqui é quem? É o Messias. Ou é Satanás? Aí a gente começa a observar que... Não, Satanás não pode ser, não. Pastor. Satanás não. Não, pode ser. Estou falando do pensamento do povo, modo geral. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Então, para que a gente possa observar aí o texto, né, claramente, como a gente falou, o próprio continuação do versículo já começa a responder. O que não é. Mas quem é o povo? Quem é o povo, Rafael? Quem é o povo? O pastor Fábio está enrolando, não respondeu. Quem é o povo? Não, mas eu entendi ali. A colocação do pastor na verdade, tentando trazer o que algumas outras pessoas possam tentar interpretar, né? Quem é o povo? Quem é o povo que veio destruir o templo da cidade? São os romanos. Quem destruiu a cidade foram os romanos, né? A gente sabe bem que essa profecia vai se cumprir no ano 70 da nossa era, depois de Cristo. E essa profecia ela se cumpre quando? Na 69ª, no intervalo ou na 70ª? Então, eu justamente até pedi para participar, porque o pós-tribulacionista, né? E vocês, né, falaram muito bem aí do pastor César Cavalcante, que é quem tem defendido bem essa tese, né? Eles também, querendo ou não, eles vão ter que afirmar uma pausa entre a 69ª e a 70ª semana. Porque na visão pós-tribulacionista, eles vão dizer que as 70 semanas já se cumpriram, que não se resta nada a se cumprir dessa profecia. Só que eles colocam que a última semana, ela deveria começar logo após a 69ª. E a gente vai perceber que a última semana que está aqui no texto de Daniel capítulo 9, ela tem um apontamento que tem uma parte que só vai se cumprir no ano 70, que é justamente essa invasão do templo. Né? Não. É na 69ª ou é no intervalo? No intervalo. Estou falando que eles colocam... A 69ª semana, ela se encerra com a entrada do Messias. Perfeito. A morte do Messias. Hã? Eu estou falando que o pós-tribulacionista, eles vão afirmar que tudo isso vai ocorrer logo ali. Só que a gente sabe que essa invasão e a destruição do santuário, do templo, só vão ocorrer ali cerca de 30
37 anos, mais ou menos, né? Ali 35 anos depois. Então, querendo ou não, o pós-tribulacionista também não consegue explicar, na interpretação Não, deles, esse ele intervalo. também não. Ele não consegue, porque ele faz uma confusão. Porque eles, normalmente, o pós-tribulacionista, eles vão tentar, né, o entendimento pré-tribulacionista, dizendo que não existe intervalo, que a gente, né, ensina, conforme está escrito ali, que na 69ª para o relógio escatológico. Por quê? Porque a 70ª semana a gente vê perfeitamente que ela é futura. Só que eles também, na interpretação deles, como se tudo ocorresse ali, também não vai bater. Ou seja, eles não concordam com a visão pré-tribulacionista, mas também não têm uma explicação palpável. E só para trazer mais uma questão, que eu acho que eles poderiam ter feito essa pergunta até para o próprio César naquele debate, é que Jesus, quando vai falar sobre a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, ou seja, Jesus mais uma vez está pegando esse texto aqui e jogando para o futuro, e a gente vê ali o apontamento duplo, né? Porque você vai ver que Jesus vai falar do ano 70, mas também você vai ver um apontamento para a grande tribulação, ou seja, os próprios pós-tribulacionistas não tem como, porque eu já vi eles tentarem fazer o seguinte, falar que aquela destruição ali não seria do ano 70, porque ali tem a palavra santuário, então no original ali a palavra santuário pode ter uma outra designação, tentando, né, para tentar explicar esse intervalo que também acontece com eles. Mas Jesus vai jogar isso por terra, porque Jesus vai pegar essa abominação desoladora de que vai estar ali escrito na última semana, né, que a gente vai ler daqui a pouco, vocês estão dando sequência, Jesus joga ela para o ano 70 e com o seu cumprimento total, né, para o anticristo, ou seja, o pós-tribulacionismo não consegue explicar as 70 semanas de Daniel de forma coesa. Isso aí. Então, meus irmãos que estão ouvindo a nossa live, né, a 69ª semana, ela se encerra, ela para justamente na entrada de Jesus em Jerusalém. Depois, Jesus morre. Quando Jesus morre, isso já é o intervalo. E a destruição do templo acontece também no intervalo, ok? É o conhecido intervalo profético, ou hiato profético. E esse intervalo é o período que vai durar, né, até a saída da igreja e a manifestação do anticristo. Depois que a igreja sair, o anticristo ele se revelará. E então o relógio escatológico de Daniel tornará a contar, como nós podemos observar no versículo 27. O versículo 27 diz assim, e ele firmará uma aliança com muitos. Na outra versão que eu li, eu gostei, diz assim, esse governante pôs com sagacidade. O César de Andrade disse que esse aqui é Cristo. Esse é Jesus que faz uma aliança através da sua morte. Que loucura! E Jesus fez uma aliança por 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio ele disse que faz parte do ministério de Jesus. Mas é uma salada doida, é um samba do crioulo doido isso. Esse governante com sagacidade fará uma aliança com muitos, um pacto que durará uma semana, que é os últimos 7 anos. E este pacto está intrinsecamente relacionado ao povo de Israel, porque está dito que na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. Nós sabemos que depois da destruição do templo no ano 70, os judeus não ofereceram mais sacrifício de sangue, porque eles não têm mais templo, não tem mais altar, não tem nada, foi tudo dizimado, destruído. A única coisa que restou é uma muralha, ou antimuralha, que é conhecida, por todos nós como o Muro das Lamentações.
que é uma muralha externa que ficava ali próxima ao templo. É a única coisa que restou do antigo templo. E o chão que está lá, né? O chão que está lá, algumas coisas ainda restaram, mas de pé só esta muralha que estava ali próxima ao templo. Então, o anticristo, ele vai fazer uma aliança com muitos povos, muitas nações, inclusive com Israel, de maneira que Israel vai voltar a sacrificar. Então, se vai voltar a sacrificar, porque está dito aqui que ele vai fazer cessar, ele vai interromper os sacrifícios, quer dizer que o terceiro templo de Israel deverá ser reerguido. Os irmãos concordam com isso? Tem que ter. Tá para a profecia se cumprir. Ou os judeus podem fazer sacrifício em outro lugar? Não, tem que ser no templo. Tem que ser no templo. Tem que ser ali no mesmo local onde Deus designou. Então, assim... Se eles precisam voltar para adorar sacrifício, tem que ser em algum lugar. Eu também acredito que seja no templo. Como que é esse templo? Como que ele vai ser construído? E o local... E aonde que estava o templo, meus irmãos? O templo estava onde? Qual é o local exato hoje a do gente, templo? né, pelos estudos arqueológicos aí, é onde hoje está lá a parte da cidade alta, né, de Jerusalém, onde está a mesquita lá dos muçulmanos. Se não for exatamente onde está a mesquita, há estudos que já apontam, né, que é ao lado ali, mas é na parte alta da cidade, onde estaria ali a localização do templo, onde os judeus deveriam ou vão construir novamente. Ok? Segundo a própria Bíblia, né, aquela região ali é a montanha da qual Davi comprou. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Deu um delay aqui na imagem do Rafael. Davi comprou essa montanha por uma certa soma de dinheiro de um homem chamado Araúna. Ok? E esta montanha é justamente o lugar onde Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício. Moriá, né? Qual é o nome da montanha? Moriá. Moriá. Monte Moriá. Este é conhecido hoje como o Monte do Templo. E neste monte ou nesta montanha existem duas mesquitas ali, né? A mesquita Al-Aqsa e a mesquita de Omar. São duas mesquitas que existem ali, né? Uma mesquita menor e aquela que é, né, aquela que é vista, né, por todo mundo, que tem o domo dourado, que é conhecida como Domo da Rocha. Eu não sei se eu repeti aqui o nome, mas são duas mesquitas ali. E onde estão essas mesquitas é justamente a área reservada para a construção do templo do Senhor. E isso só poderá ser possível após a retirada da igreja, aonde o anticristo, que é esse governante que se levantará, ele, através de acordos políticos, conseguirá financiar a construção do templo dos judeus, e os judeus, então, o empoderarão, o apoiarão e acreditarão que ele mesmo poderá ser o Messias, porque há profecias do Antigo Testamento, como a profecia de Ezequiel, de que o Messias seria responsável, como também aqui em Daniel, por consagrar o templo. Pastor, eu sei que a gente já andou um pouquinho aí, é que eu achei aqui o texto aqui que eu havia falado anteriormente, e eu gostaria aqui de ler, que está em Mateus 24, a partir do verso 15, e a epígrafe aqui, né, do texto já diz a grande tribulação, justamente só para trazer mais conteúdo sobre aquela questão da última semana ali, porque o pós-tribulacionista, né, como foi dito aí anteriormente, ele, né, até o senhor falou aí anteriormente, que eles pegam ali que foi Cristo, né, fazendo a aliança, né, com o seu povo ali e tudo mais, e aí depois na metade
da semana, ele então quebra essa aliança que ele mesmo fez, fazendo com que o povo parasse de sacrificar. E aí eles tentam colocar ali que isso ocorre, a aliança, os 3 primeiros anos ali, né, e meio de ministério de Cristo, e depois os outros 3 anos e meio iria até a morte de Estevão, o que também não bate cronologicamente. Só que eles esquecem desse texto aqui, ao qual Jesus se refere a essa quebra ali, ou seja, que vai falar do abominador. Olha o que Jesus fala. Quando, pois, vocês virem situado no lugar... Mateus 24, a partir do verso 15. É o texto ali que já fala, né, da grande tribulação, no sermão profético. Pessoal que está entrando aí, ó, vai nos seguindo, vai seguindo o pastor Fábio, seguindo o Rafael, me seguindo. Né? Aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube, Pastor Ronald Viana Oficial. Essa é uma primeira live que nós estamos fazendo e nós vamos fazer muitas outras lives. Diz assim aqui o texto, a partir do verso 15 de Mateus 24. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, abre parênteses, né? Quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Ou seja, a gente vê nesse texto aqui que o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus está jogando lá para o final para a grande tribulação. E é justamente isso que a gente vê ali em Daniel capítulo 9. Porque a gente vê ali que no versículo 27, que é o último versículo, e fala: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre as asas das abominações virá aquele que causa desolação, ou em outras traduções, o desolador de quem falou o profeta Daniel. Ou seja, a gente vê Jesus trazendo uma referência a este abominável da desolação, que a gente sabe que é o anticristo, falando explicitamente que esse texto está falando da grande tribulação. Ou seja, é possivelmente a gente ler o versículo 27, que fala da última semana de Daniel, ou seja, a 70ª semana, e Jesus falando que ela ocorrerá na grande tribulação. Perfeito, Rafael, perfeito. Pastor Fábio, a última semana ela será dividida em 2 metades, né? Aqui se refere à primeira metade e aqui se refere à segunda metade, segundo o próprio Daniel, aqui no versículo 27. E quem é esse assolador que vai se revelar sobre as asas das abominações? Tudo isso, a pergunta? Isso, manda ver, pastor Fábio. Então, Daniel 9 lá, 24, página 24, vai dividir, né, as semanas aí, 7 semanas. Não, no 27, só o 27. 24 para frente a gente já falou. Até o 27, né, que é o texto que a gente leu. Ele vai dividir as 7 semanas primeiro, primeira parte, 49 anos, que é o verso 25. Lá, as 62 semanas, o verso 25 também. E a última semana, o verso 27. A última semana está escrito no verso 27. Correto? Isso. Eu já esqueci da pergunta. Então, tem que prestar, ficar ligado. Olha só. Essa última semana, ela vai se dividir em 2 tempos. Essa última semana vai se dividir em 2 tempos. 2 metades. Sim, então, eu sei. É porque eu estava ligado... Aqui se refere à primeira... Esquece o Rafael. Não, então... Esquece o que o Rafael falou agora. De Mateus... Porque cria uma confusão. Rapidinho, a gente precisa voltar aqui, porque o Rafael leu o texto todo de Mateus 24. Se a gente não atentar isso aqui, muitas pessoas
E aí não deu para ver muito bem. Eu, particularmente, entendi, mas não sei se todo mundo entendeu o mesmo nível. Por exemplo, quando o Rafael lê lá, e quando vi abominações e desolações e tal, ele leu até o verso 26, 22, Eu né? li 21, né? até o 21. Tu leu até o 21. Do 15 ao 21. Então, aqui é uma referência a Daniel capítulo 9, 26, né? Que você falou. Foi isso que falou? 27. Não, 9:27. 9:27. Isso, 27. E automaticamente, a esse texto, ele está sendo aplicado ao período da profecia do ano 70 ou ao período da profecia da grande tribulação. Por quê? Lá em Lucas capítulo 21 vai ter essa mesma referência. Só que tem algumas diferenças lá. Por exemplo, ai das grávidas. Os dois têm ai das grávidas. Só que aqui é muito claro, aqui o texto ele é muito claro, pastor, diferenciando do de Lucas. O de Lucas a gente consegue perceber que ele é ano 70, devido à narrativa ali dos versículos. Né? Se eu tiver com ele aberto, isso pode ler aí pra gente depois. Né? Jerusalém está cercado e tudo mais. E a gente vai ver que a diferença de Lucas para o texto de Mateus, embora ali sejam sinóticos, é que aqui em Mateus a gente vai dizer que essa grande tribulação que está ocorrendo, ela nunca houve e nem jamais haverá. Ou seja, então o texto aqui de Mateus, ele deixa muito claro, nessa parte aqui que Jesus está falando, que é sobre a grande tribulação, ou seja, sobre a última semana. Correto, pastor Mano? Pastor, olha só. Essas profecias de Mateus, Marcos e Lucas, a gente não vai ter tempo agora, que o tempo já está bem avançado, é 1h11, a gente não vai ter tempo para discutir. Mas só para deixar assim um ensaio para o pessoal, né, uma luz, as profecias escatológicas, principalmente essas dos evangelhos, algumas são profecias de dupla referência. Sim. Ou seja, profecias de dupla referência são profecias que tiveram uma parte do seu cumprimento no ano 70. Uma parte, mas o cumprimento cabal da profecia, o cumprimento total da profecia, o cumprimento completo da profecia só se dará ao fim dos tempos, né, na grande tribulação. Então, nós temos profecias de dupla referência em Daniel, que vai fazer menção ao chifre pequeno, como sendo o rei Antíoco Epifânio, mas também fazendo referência ao anticristo que virá no futuro. Ok. Tá ok? Mas eu fiz uma pergunta que não foi respondida. Né? Até agora não foi respondida. Vocês rodearam e não responderam. A última semana se divide em dois momentos. Tá? Em dois momentos. Duas metades. A primeira metade refere-se a que período da tribulação, a segunda metade a que período, ok? Então, quem é o assolador que vai se revelar e o que está determinado sobre ele, que será derramado? Calma aí, vou por parte. Primeiras semanas. A última semana... A última semana de Daniel, ela ainda é futura. Né? Nós entendemos que ela vai se cumprir quando iniciar a grande tribulação. Quando vai se iniciar a grande tribulação. Então, quando que ela vai iniciar? Quando a igreja, ou o tempo dos gentios, vamos associar o início dela quando acabar o tempo dos gentios. Ou seja, gentios que é a igreja retirada do Senado. Aí, pastor, aí o senhor já está dificultando. Aí o senhor está puxando o tempo dos gentios, pastor. Aí o pessoal não vai confundir o pessoal, pastor. Vamos lá, então. Tempo dos gentios já é outra coisa. Só da última semana. A primeira metade e a segunda metade. Quando que vai iniciar a última semana? Não é quando que vai iniciar. A que ela se refere? A primeira metade, a segunda metade. O que acontece? Quem é o assolador? Por que ele só se revela na metade? É isso aí que eu quero que a gente explique para o povo. Então, mas calma, vamos seguir uma linha de pensamento. Ela vai se iniciar quando a igreja for retirada. Começa a grande tribulação. Certo? Qual é o tempo aí? O relógio católico estão volta... que sabe, pastor. Eu estou aqui só perguntando. Tá bom. Volta a funcionar, pois não é uma promessa, né, diríamos assim, universal. É específica para os judeus, relógio catológico.
2 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 2, é que a gente pode... Quanto tempo que tem de live no Instagram? Não sei. Quanto tempo tem de live? Já tem 1h15. Sei, vai cair isso aí. Também não sei, não. Eu não sei se eles informam aqui que está acabando, não sei nada. Eu acho que não, acho que sai cortando direto. Então, mas não vou nem ler o texto, não. É só para o pessoal depois ler. Né? Era específico os livros 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que eu estava lendo aqui, a partir do verso 7, vai nos... Vai ler Tessalonicenses 2 aí que vai trazer. Tá bom, não vou ler, não. Pastor, Aí que vai trazer mais Rafael, coisa. tenta sintetizar aí, tenta sintetizar. A que se refere, Rafael? A primeira metade da semana e a segunda metade, e o assolador que se revela. E o que é que está determinado sobre ele? Para ser derramado. Então, normalmente aí, né, a ideia aí, bem resumida, é que a primeira metade da semana era aquela metade que a gente é conhecido como tribulação, ou seja, uma falsa paz, porque vai ser o período onde o anticristo, quando surge, Muito vai bem, fazer uma isso aí. aliança. Ele vai fazer uma aliança. Tá muito vago isso aí. O que é isso? Não, é resumido. O que é tribulação? Então eu vou passar por tribulação ou não vou passar por tribulação? Quem vai passar? Eu estou respondendo. Não existe tribulação e grande tribulação. Para mim é tudo grande tribulação. Sim, é tudo grande tribulação. Não. É tudo grande tribulação, mas a primeira metade é de tribulação, pastor. A primeira metade é de tribulação. Não, eu sei, pastor. Deixa eu responder. De parto, pastor. As dores de parto é na segunda metade. Tá, mas olha só. Vamos pensar no seguinte. Então, você me terminar. Fala aí, Rafael. Deixa eu responder. Calma aí, Rafael. Você vai falar. A última semana, agora pegou fogo. A última semana é grande tribulação. Se eu vou dividir ela em 3 anos e meio, 3 anos e meio, período de princípio de dores, falsa paz, enfim, e depois mais 3 anos e meio, quando se manifesta o Assolador, no meu pensamento, na minha visão, para mim é tudo grande tribulação. Didaticamente, a gente faz essa divisão, para ficar talvez... Não só didaticamente, pastor. Não, quando eu falo didaticamente, claro que o texto cita, eu sei que cita, 3 anos e meio, 3 anos e meio, mas é tudo um compêndio, ou seja, uma coisa única. Não existe... Só que o próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre abreviar aqueles dias, Sim. Vem justamente desse entendimento. Porque como os primeiros 3 anos e meio, essa falsa paz ainda não foi dada Não tem perseguição, pastor, ainda. Não tem perseguição. Ainda então, não tem morte. A marca da besta ainda não é obrigatória. O caráter da tribulação nos 3 primeiros... Nos 3 anos e meio primeiros, o caráter da tribulação não tem esse caráter de perseguição, de imposição. Isso só vai ocorrer após a quebra da aliança na metade. E aí, assim, a segunda metade a gente entende como a grande tribulação propriamente dita, não só por uma questão de separação, mas pelo que o próprio Jesus falou, em abreviar, ou seja, Jesus não permitiu que os 7 anos totais fossem de grande tribulação, senão a raça humana não importaria. Abre um hiato aí. A abertura de pragas na primeira metade ou não? É outra discussão. Sim, não. Então, a abertura mas é os selos, pastor. Eu sei que são os selos. Eu sei que são os selos. Por exemplo, Daniel 8 vai dizer lá que o anticristo vai assumir como, por exemplo, um grande governo, né, que vai fazer aliança, inclusive com os judeus, para voltar a sacrificar. Eu sei que existe tudo isso. Né? Se nós pegarmos aí ponto a ponto, por exemplo, o que vai acontecer? A igreja foi arrebatada, Satanás vai estar atuando, o anticristo, ele firma uma grande aliança, forma como governo mundial. Estava até falando isso com o Rafael ontem. Foi ontem, né, Rafael? A questão do governante e tal. Quem tá na iminência, que é uma coisa também interessante a gente estar abordando. Quem está mais na iminência, quem possivelmente poderia, e de onde poderia vir esse grande líder mundial, né? Até porque a gente vai entender que, como, por exemplo, Daniel 8, que a gente não vai dar para ler, vai mostrar justamente esse período que os judeus voltam a sacrificar. Tanto lá no verso 29, no 27, com o capítulo 9, e lá também no capítulo 8. E aí ele fala esse período aí de 2.300 tardes e manhãs.
Não vamos citar isso, senão não vai dar para explicar. E aí você tem a abertura dos selos, né? A gente não sabe isso. Primeiramente tem o início dos selos, o aparecimento dos 144 mil aí. Já começa algumas coisas interessantes que, para mim... Não, já. É a última semana, pastor. A grande tribulação, né, Olha só, ela a primeira começa. metade o Rafael respondeu, tá? A primeira metade é a metade que nós conhecemos como falsa paz. É a primeira metade de 3 anos e meio, em que não haverá uma perseguição federal. Ou seja, vai haver perseguição como sempre houve, mas não essa perseguição com pena capital, Declarado. ok? Com Declarado. pena de morte. Quem não aceitar a marca da besta, Isso. quem não aceitar a marca, o sinal, enfim. Ok? Então, essa é a primeira metade. Ok? Em que os judeus voltam a sacrificar, o templo está erguido. Ok? Agora, e na segunda metade? Faz cessar o sacrifício. Acabou a paz. Tá, mas essa segunda metade refere-se a qual período? Não, os últimos 3 anos e meio, que agora a gente chama de grande tribulação, que vai ser a 1200. perseguição do anticristo contra os judeus, a destruição do templo e a imposição E que é da a marca pior da parte besta. do período tribulacional, porque é a parte em que Deus vai derramar abundantemente as suas pragas, a sua ira, né, com Isso. o derramamento das taças, o derramamento o toque das trombetas. Essa é a pior parte, pastor. E o Zacarias dragão... 14, né? Zacarias 14, Joel 3. Aí já é e o dragão... o final da batalha. Aí já é o final. E o dragão, ele vai dar todo o seu poder ao anticristo, de maneira que o anticristo vai perseguir os judeus, vai perseguir os crentes que voltaram-se para o Senhor após o arrebatamento, Como assim, e ele vai... crente? os crentes que ficaram, pastor. É. Crentes que ficaram. Então, né, É só tu assistir. Assiste o Deixados para Trás, que você vai entender. novo. Vai lançar um novo aí. Que crente? Então, Vai os ter crentes que falar? ficaram, muitos irão retornar para o Senhor após esse evento. E eles vão morrer pela causa do Evangelho. Muitos que ficaram. Não sei se Vai ter todos, mas pregação muitos do que ficaram. Evangelho nesse período. Quem Vai concorda que ter vai haver salvação, vai pregação do ter Evangelho? pregação. Pregação Só que de vai quê? ser tudo muito... Pregação Do anjo. da palavra. Evangelização. Vai ter, pô. Pelo menos nos Até primeiros 3 anos e meio. Até 3 anjos pregarão o Evangelho na grande tribulação. Então, essa segunda metade é justamente a pior fase dos 7 anos. Né? E nessa segunda metade é quando ele se revela, como diz Daniel aqui, ele se revela como o assolador, ou seja, aquele que persegue, aquele que assola, que assedia, que destrói, que mata. Ok? E ele vai fazer isso com o povo de Israel, né, com o povo de Deus, com os crentes que ficaram, que voltarem-se para o Senhor. Só que sobre ele, isso aqui que é interessante, também tem determinado um derramamento. A Bíblia diz que o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ele também será alvo da ira de Deus. O anticristo também sofrerá durante o período da tribulação. Não só ele, como nós vemos muitas das pragas. Todo o seu reino. Em Apocalipse diz que algumas pragas em específico cairão somente sobre ele e aqueles que receberam a marca. Ou seja, haverá algumas pragas que não afetará de forma individual o mundo inteiro, mas somente o anticristo e todos aqueles que receberam a sua marca o adoraram, né? Então a gente vê aí que esse derramar aí é bem específico mesmo sobre, ou seja, há algo específico para ele, não misturando ele com todo mundo, né? Vamos dar uma atenção aqui, a irmã Érica fez uma pergunta. Será o tempo da angústia de Jacó o dia da ira de Deus? Sim, perfeito, irmã Érica. Será o tempo de angústia de Jacó, ou para Jacó. Essa profecia... Só uma observação, mano, só uma observação enquanto tu vai abrir aí o texto. E esse texto, ele até nos ajuda nessa visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, de separar Israel de igreja. Esse é um dos textos que nós usamos como defesa, porque nós entendemos
temos que o período da grande tribulação, baseado também nesse texto, é um período de angústia de Jacó. Ou seja, é um tempo onde Deus vai voltar a tratar com os judeus, né, para os trazê-lo de volta. Essa profecia é de Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Jeremias 30, versículo 7. Há um lamento. A maneira como Jeremias se expressa é uma forma de lamento. Ele diz, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Ou seja, o nome Jacó aqui, né, é uma referência para o povo de Israel. Ou seja, a grande tribo... Oi? Não, senhor... A grande tribulação, ela é um período de purificação para os judeus, onde Deus julgará os judeus e os purificará, conforme diz Daniel capítulo 12. É um período de purificação para os judeus, de embranquecimento, através do sofrimento, para as nações gentias, ou, né, os ímpios. É um período de julgamento, porque eles recusaram a oferta da graça, e assim Deus vai fazer justiça ao mundo através desse período tribulacional. Eu acho que ficou, né, aqui bem explicado, né, esse assunto das 70 semanas de Daniel, né, de uma forma assim bem simples, né? Eu até tenho aqui no meu computador, até deixei aberto. As referências que se fazem a esse tempo, né? Daniel 12:1, tempo de angústia. Jeremias 37, tempo de angústia para Jacó. Malaquias 4:5, grande e terrível dia do Senhor. Mateus 24:21, grande aflição. 1 aos Tessalonicenses 5:2, dia do Senhor. 2 aos Tessalonicenses 2:2, dia de Cristo. Né? Tempos e metade de um tempo, que refere-se à metade dos 7 anos, ou 1.260 dias, ou 42 meses. Então, essas passagens, elas fazem menção a esse período, que é o período conhecido da Grande Tribulação, que é justamente a última semana do livro de Daniel. Okay? Então, os pós-tribulacionistas, eles estão muito equivocados quando eles negam os 7 anos de tribulação futuro, né, criando ali um remendo, ali, um engenho, de que a metade se cumpriu no ministério de Cristo e que a outra metade vai se cumprir ou futuramente na tribulação, ou se cumpriu conforme os preteristas, né, logo após ali a morte de Jesus. Eu acho que ficou bem explicado, né, para uma primeira live a gente abordou bastante assunto e a gente pode, né, daqui mais alguns dias fazer outra live. O que vocês acharam? Eu acho que pode sim. O povo entrou, fez poucas perguntas, mas é assim mesmo, né? Aos pouquinhos vai acostumando e daqui a pouco a gente vai tendo mais participação. O que eu acho também legal, além das perguntas, né, a gente depois pode fazer aí, o pessoal quiser participar e também dar a sua ideia, porque pode ter alguém aqui com ideia diferente. Portanto, que nós mesmos aqui temos uma ideia pré-tribulacional, nós três, mas tem alguns pontinhos ali que a gente acaba discutindo, né? Ou seja, pensamento ali e tal. Então, isso é bom, tá, irmão? Isso é gostoso quando você segue uma linha de pensamento, mas também pode ouvir outras correntes, outras linhas, e a gente discutir de alguns pontos ali o que acontece literalmente em cada ponto que nós vamos estar discutindo. Então, você pode pedir para participar, só que é bom pedir previamente, para a gente esquematizar tudo, botar todo mundo aí. E, além disso, fazer as perguntas, né? Não sei se são as perguntas só na live, pode mandar as perguntas para a gente vai abordando para um próximo tema, para um próximo assunto, que vai, talvez, continuar a ideia de escatologia. Aí a gente vai pontuar com todos os irmãos a respeito da escatologia
pura e simples e verdadeira. Bom, quero agradecer aí a gentileza, a cortesia do pastor Fábio, né, do meu irmão Rafael, que pediu para participar. Né, que Deus abençoe a cada um de vocês. Acho que foi um bom tempo, né, 1h30 de live. Né, foi um bom tempo, muita gente entrou, muita gente saiu, e aos poucos nós vamos construindo aí essa cultura para que as pessoas possam permanecer mais tempo conosco, né, e tirarem suas dúvidas e aprenderem mais sobre um assunto tão rico que é esse assunto da escatologia. Que Deus, né, abençoe a todos. Peço novamente, né, que se inscrevam, né, em nosso canal no YouTube, Pastor Ronald Viana Oficial. Né, sigam-nos nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, né, Pastor Ronald Viana, Pastor Fábio Costa, né, Rafael Viana. Siga-nos e vamos aí nos comunicando, vamos compartilhando, a fim de fazer, né, a pregação, o ensino da palavra de Deus chegar mais longe, tá bom, pessoal? Agradeço aí o tempo, a disponibilidade de todos nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Fábio, suas considerações finais, o Rafael também. Irmãos, Deus abençoe, obrigado aí mais uma vez, obrigado pastor Ronald aí pela conversa, né? Pelo bate-papo com o Rafael. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós estamos à disposição dos irmãos que quiserem nos convidar, nossas agendas estão abertas, com todos os nossos compromissos, nós temos nossa igreja, mas com certeza nós fomos chamados para estar falando sobre esse assunto. Então, se os irmãos desejarem, quiser conversar ou quiser nos convidar para estar na sua igreja, né, nós estamos à disposição. Pode vir no meu Instagram, que é Fabiologia RJ, ou até mesmo mandando mensagem, né, pelo Instagram. E depois a gente vai disponibilizar também os telefones. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem firmes, lutando realmente para que esse dia não venha pegar a gente de surpresa, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí por permitir a participação aí. Sempre é bom poder ser útil, né? Colaborar com alguma coisa. E essa é a nossa ideia. A ideia é tentar ser útil de alguma forma, ser bênção, né, para alguém, porque a gente sabe que, embora seja um assunto muito debatido, um assunto que tem as suas polêmicas e muitas especulações, mas uma coisa é certa, Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar preparados, como disse o pastor Fábio, para não sermos surpreendidos por esse dia. Então, se a gente de alguma forma puder ajudar alguém, né, com esse ensino, com esses estudos, né, para que possamos, né, como corpo de Cristo, né, como igreja, estarmos mais percebidos, né, estarmos mais crentes, mais fiéis ao Senhor, mais tementes a Deus, assim a gente vai ficar muito feliz de poder contribuir com o reino de Deus e poder ajudar os irmãos aí, né, sobre conhecer um pouco mais, né, sobre essa parte da teologia, né, tão importante que é a teologia, mas principalmente, né, que nós estejamos como aquelas virgens prudentes, né, com azeite nas nossas lamparinas, né, com azeite nas nossas vasilhas, aguardando o esposo, tá? Deus abençoe a todos vocês aí e até a próxima. Vou fazer aqui uma leitura aqui de algumas pessoas aqui que escreveram para a gente, tá? Para se sentirem valorizados. Né? Simone Neves, Pai do Senhor, irmã Simone, quanto tempo, hein? Deus abençoe, congregamos na mesma igreja. Mãe da Amanda Fagundes. Muito bem-vinda, irmã Simone. Nos siga aí nas redes sociais e nos próximos eventos, aí nas próximas lives, participe com a gente aí, sendo possível. Tá? Ela disse que foi uma bênção. Deus os abençoe. A irmã Érica também, Deus abençoe vocês. A Amanda Fagundes colocou, amei o estudo, Deus continue abençoando a todos. Ok? Felipe, Rei do Grau. É o Felipe da Cíntia. É o Felipe da Cíntia. Eu não sei quem é, não consigo lembrar. Será que é o filho da Cíntia do Márcio? Será que é ele? Se for o Felipe da Cíntia do Márcio, muito bem-vindo, Felipe. Deus te abençoe. Eu não lembro.
Mas se for o Felipe da Cíntia do Márcio, lá de Anchieta, você é muito bem-vindo, tá? Estamos chegando aí ao final, tá? Eu tenho, no dia de hoje, tenho publicado alguns livros, né, lá no meu Instagram, né, recomendação de livros para escatologia. Então, recomendei 2, tem mais um terceiro que eu vou recomendar, que os irmãos podendo comprem para estudar. É muito bom, tá ok? Muito bom mesmo. E eu vou deixar aqui, né, só uma prévia. Ó, vou virar aqui a câmera. Espera aí que eu vou virar a câmera. Ó, tá aqui, ó, tá na tela do meu computador. É um curso sobre pré-tribulacionismo, tá? É um curso sobre pré-tribulacionismo que a gente pode fazer em torno aí de 4 horas de aula, 5 horas, com intervalo. Se que tiver interesse, pode me procurar. É um curso bem completinho sobre pré-tribulacionismo, irmãos. Só pré-tribulacionismo. Vai tratar dos eventos antes do arrebatamento até ao arrebatamento, ok? Porque é muito grande. Então, quiser um curso, né, uma aula sobre isso, entre em contato comigo para que nós possamos estar combinando, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Eu agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco, os que estão, né, e nos vemos aí na próxima live. Pastor Fábio, meu irmão Rafael, beijão, meu sobrinho Ismael, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe. Paz, tchau. Paz.